Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Novos Rumos de uma Velha Terra, o Antropoceno. Esse podcast está ligado ao projeto de extensão da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, que trata da temática com o objetivo de desenvolver materiais e recursos didáticos com escolas, além de trazer essas discussões para um contexto mais cotidiano, mais acessível. Eu sou a professora Camila Neves, do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Juiz de Fora, e hoje trago como convidado para iniciar o primeiro podcast da nossa série, o professor Paulo Murilo Neves. Eu gostaria primeiro de introduzir um pouquinho sobre o assunto para a gente falar sobre o Antropoceno, quais os conceitos relacionados, quais as críticas e quando será que começou. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar de mudança climática, de emergência climática, de aquecimento global, essas alterações que a gente vem vendo no planeta nos últimos anos. Esse conceito de mudança climática se refere a alterações que são significativas e duradouras nos padrões climáticos globais ao longo do tempo. Por exemplo, a Revolução Industrial, o evento que marcou o século XVIII, é um indicador do início de um processo de mudanças progressivas, com o aumento do uso de combustíveis fósseis como carvão mineral, por exemplo. Com o aumento desse consumo, a quantidade de gases poluentes na atmosfera foi crescendo proporcionalmente, sendo o principal deles o dióxido de carbono, também conhecido como CO2. O excesso desses gases vai criando uma espécie de barreira à radiação infravermelha, mantendo ela próxima da superfície da Terra e causando um aumento na temperatura, ou seja, aumentando o que a gente chama de efeito estufa. Por conta desse novo desafio, numa escala global, a Organização Meteorológica Mundial, OMM, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, UNEP, estabeleceram lá no final da década de 80, em 1988, o chamado Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC. A missão desse painel é investigar e disseminar informações técnicas e socioeconômicas, além de avaliar os impactos relevantes, os riscos associados e as estratégias de mitigação diante das mudanças climáticas globais. Ou seja, fornecer informações, disseminar essas informações, de um modo parecido como a gente viu nos encontros internacionais pelo clima. Atualmente, as atividades humanas, a gente sabe que elas emitem cerca de 9 pentagramas de carbono por ano, sendo que um pentagrama de carbono já equivale a 1 bilhão de toneladas de carbono, trazendo um aumento severo da concentração desse gás, também conhecido como CO2 na atmosfera. O resultado da queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, responsáveis por 70% a 80% da energia total utilizada em nosso planeta. O dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa aumentaram significantemente em concentração na atmosfera desde 1850, onde se pôde perceber um aumento de 158% do gás metano, 20% do óxido nitroso e 40% do próprio dióxido de carbono. Além desses gases, é importante a gente reparar, pensar que aconteceram também algumas alterações no albedo da superfície terrestre. Esse albedo ele quantifica a refletividade do solo associado com alterações de uso desse solo, contribuindo para mudanças climáticas em conjunto, além da concentração de partículas de aerossóis atmosféricos, afetando o balanço da radiação terrestre através do efeito radioativo direto desses aerossóis. Bom, todos esses fatores vão contribuindo para o aumento de intensidade e frequência de eventos climáticos extremos que a gente vem vendo nos últimos anos, como secas, furacões e chuvas intensas. Algo incomum no clima anteriormente estável do período geológico há muito considerado como atual, o Holoceno. Segundo o químico atmosférico Paul Crutzen, conhecido pelo Nobel de Química em 1995, o período geológico chamado Holoceno, que se iniciou há 11.700 anos e se estenderia até a atualidade, foi uma época relativamente estável do ponto de vista climático, divergindo do que pode ser percebido recentemente, onde fatores como a aceleração do desmatamento, o aumento da temperatura global, elevação do nível do mar, a acidificação dos oceanos e a presença de componentes químicos inéditos no solo e em camadas de sedimentos são cada vez mais noticiados. Então, até então a gente considerava o Holoceno, como essa época mais recente dentro da escala do tempo geológico. Mas desde a década de 1980, o ecologista e liminólogo Eugene Stormer, da Universidade de Michigan, já propunha um novo tempo geológico, resultado da ação humana, se utilizando informalmente do termo antropoceno desde então.
o que foi formalizado apenas nos anos 2000, quando Paul Crutzen, que na época acreditava ser um absurdo associar a época geológica atual com o Holoceno, realizou uma publicação conjunta com Stormer na newsletter do International Biosphere Program do mês de maio. Foi assim que o termo antropoceno surgiu nos discursos globais a partir dos anos 2000, enfatizando o papel central do ser humano na geologia e na ecologia da atualidade, configurando uma nova época geológica. Para os autores, então, o antropoceno passou a ser uma nova época geológica dentro dessa escala do tempo geológico que marcaria a influência do ser humano como um fator geomorfológico de alteração da superfície da Terra. O antropoceno, ou conhecido popularmente como a Era do Homem, a Era do Humano, seria então uma nova época mais recente que as outras da chamada Era Cenozoica, conhecida como Vida Recente, em que a influência humana atuaria sobre o mundo todo, agindo em conjunto com as forças geológicas e interferindo em processos críticos do planeta, como a composição da atmosfera. 2 anos após o estabelecimento formal do termo, Paul Crutzen publicou em seu artigo nomeado Geology of Mankind que os seres humanos irão atuar como uma força predominante no meio ambiente do futuro, assim sendo necessária a distinção dessa nova época com um termo que descreva apropriadamente a idade dos humanos. Para os dois autores, Crutzen e Stormer, o antropoceno teria se iniciado na Revolução Industrial, com o desenvolvimento da máquina a vapor e com o aumento explosivo da produtividade e da tecnodiversidade, impulsionado por fontes de energia cada vez mais eficientes, marcando as primeiras evidências do domínio humano sobre o planeta como um todo. Alguns anos depois, foi publicado o livro Global Change and the Earth System, A Planet Under Pressure, dos autores Will Steffen e colaboradores, que veio apresentando a importância do ser humano como uma nova força geológica, mas trazendo esse problema a outras áreas do conhecimento, como química, biologia, engenharia, relações políticas e sociais. Esses autores identificaram 12 tendências socioeconômicas como indicadoras do desenvolvimento de humanidade, a partir de 1750, também definindo 12 indicadores das condições biogeoquímicas da Terra, todos representados graficamente. Posteriormente, a gente vê surgindo o termo grande aceleração, que foi usado pela primeira vez em um grupo de trabalho composto pelo próprio Paul Crutzen, que foi associado a esses gráficos apresentados nesse livro mencionado, sendo caracterizado pelo aumento rápido nas atividades humanas que afetam o ambiente. Com o avanço de máquinas a vapor e posteriormente de motores a combustão interna, o consumo de combustíveis fósseis passou por um crescimento exponencial. Esse aumento significativo contribuiu para que houvesse uma alta concentração atmosférica de dióxido de carbono, que foi a maior nos últimos 800 mil anos. Outros fatores ainda associados a essa grande aceleração seriam o crescimento populacional mundial e o processo de globalização, além do uso de pesticidas relacionados à chamada Revolução Verde, que ocorreu em meados dos anos 1950. Além das evidências da grande aceleração, outro ponto bastante debatido na comunidade científica são os indicadores sincrônicos para definir quando o antropoceno de fato teria começado. Que indicadores poderiam ser esses? O aumento das taxas de erosão e sedimentação, perturbações nos ciclos de carbono, nitrogênio e fósforo, elevação do nível do mar, alterações na biota, ou seja, algumas mudanças que poderiam até mesmo ser irreversíveis. Além disso, alguns marcadores têm o potencial de deixarem marcas ao longo do tempo, como os chamados tecnofósseis, que podem incluir os plásticos na forma, por exemplo, de plastiglomerados, rochas que têm plástico na sua composição e que estão distribuídos ali nos estratos, nos depósitos sedimentares dentro dessas rochas, que podem ser depósitos sedimentares terrestres ou marinhos, mas se tornando fragmentos visíveis tanto a olho nu, como na forma de micropartículas dispersas por processos físicos e biológicos. Mas quando de fato teria se iniciado esse antropoceno? Embora a gente veja indicadores suficientes para definir geologicamente o antropoceno, o seu ponto inicial é um tema de intenso debate, com diversas perspectivas entre os cientistas. Alguns argumentam que o período teve início há muito tempo, remontando aos primórdios da agricultura, construção das primeiras cidades e as obras de irrigação como canais e terraços. A hipótese desse antropoceno antigo sugere um certo gradualismo nos impactos das atividades humanas no planeta, contrastando com algumas teorias do antropoceno mais recente, que destacam o impacto abrupto e sem precedentes nas ações humanas prévias, como a gente pode visualizar na Revolução Industrial e na Revolução Verde, nesse processo da grande aceleração, por exemplo. Esse é um ponto de controvérsia que reflete as diferentes interpretações sobre quando as atividades humanas começaram a ter um impacto significativo e duradouro no ambiente global.
Já as diferentes teorias sobre o antropoceno mais recente propõem diversos eventos históricos como antecessores das atuais condições ambientais do planeta, sendo um desses eventos até mesmo a expansão ultramarina europeia nos séculos XV, XVI e XVII, associado também ao período das grandes navegações. Outra proposta para o início do antropoceno seria que, a gente considerando a necessidade de um marcador geológico reconhecível globalmente, a gente pode pensar que os primeiros testes com armas nucleares, realizados pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, poderiam ser considerados sim como um ponto inicial do antropoceno, já que esses testes deixaram uma marca química no registro geológico sob a forma de partículas radioativas que podem ser identificadas em rochas. Há quem diga que o termo antropoceno não é propriamente correto à época em que estamos vivendo. Será? Bom, quem defende que esse termo não é lá tão certo para essa época atual, diz que a situação vai além das atividades puramente humanas, levando em consideração o sistema capitalista em que o mundo está inserido. Existe um grande debate sobre o conceito de antropoceno. Alguns argumentam que ele funciona como uma espécie de cortina de fumaça, camuflando as responsabilidades socioambientais do sistema capitalista predominante ao distribuí-las de maneira injusta entre toda a humanidade. Para esses críticos, principalmente críticos sociais, seria mais apropriado adotar o termo capitaloceno para destacar a relação direta com o sistema econômico dominante. Já para outros autores, embora o desenvolvimento do capitalismo moderno seja de grande importância na crise ecossocial global, essa existência tem apenas alguns séculos de um antropoceno ainda recente. Por outro lado, o conceito do antropoceno propõe uma perspectiva temporal muito mais ampla, considerando milênios e até milhões de anos. Essa visão destaca a necessidade de pensar em escalas temporais mais vastas ao abordar as mudanças ambientais, um problema inclusive em termos geológicos, já que toda a escala do tempo geológico ela está datada em unidades de tempo que são muito longas, em tempos muito profundos. Então esse antropoceno seria relativamente muito curto, muito novo, muito recente dentro dessa escala do tempo geológico. E toda a discussão sobre o antropoceno levanta algumas críticas ainda mais significativas. Uma delas se referindo à responsabilidade desigual atribuída aos países, onde os mais ricos são apontados como os principais culpados pela degradação ambiental, o que nos leva a pensar sobre questionamentos relacionados à equidade na análise do impacto humano do planeta. Será que todos promovem as mesmas alterações? Todos sofrem da mesma forma os mesmos impactos? Bom, a crítica ao antropoceno também se estende à percepção da natureza humana. Enquanto algumas pessoas consideram o antropoceno como resultado da natureza egoísta e conquistadora da humanidade, outros questionam essa generalização, argumentando que diferentes tipos de sociedades ao longo da história tiveram impactos variados no meio ambiente. O conceito de capitaloceno pode ser elogiado por sua capacidade de especificar a natureza da sociedade responsável pela crise atual, o sistema capitalista. Outro ponto a favor do termo capitaloceno é a adaptação elitista, em que a elite se opõe a ações radicais e urgentes para enfrentar a crise, mantendo padrões de consumo desigual. O negacionismo, a negligência calculada e a militarização são estratégias, favorecendo as elites na manutenção de seu poder e riqueza, enquanto a população comum, que está mais vulnerável a sofrer as consequências, fica mais suscetível a esses grandes impactos. É importante, então, a gente pensar em responsabilizar a elite e os países ditos há um tempo atrás como de primeiro mundo, os países ricos, que precisam, de fato, promover ações urgentes para evitar uma catástrofe climática e ecológica, a emergência climática em que a gente vive atualmente. Apesar do termo capitaloceno ser o mais comum quando a gente fala sobre críticas ao antropoceno, existem outros termos também aí nas bibliografias da área, como, por exemplo, cosmoceno, eoceno, idiotaceno, que diz respeito ao fato de que talvez nos últimos anos a gente estivesse vivendo num mundo em que os nossos governantes não fossem tão capazes assim de governar. O termo necroceno, o termo da morte necrótica, em que a gente vive uma época em que interessa sim a morte de alguns grupos sociais em prol da manutenção do poder de outros grupos sociais. O termo novoceno, o termo tchuculoceno, que está relacionado a Donna Haraway e que traz Lovecraft para associar essa nova época global. Bom, então são outros termos que a gente tem aí como opções ao antropoceno e até mesmo ao capitaloceno.
Esses termos eles vão para além da crise climática, mas tratam também de englobar o sistema capitalista, a injustiça ambiental, o racismo e a colonialidade do ser, do saber, do poder e até mesmo uma relação colonial com a natureza, entre outros aspectos, mostrando que as discussões sobre esse novo momento extrapolam uma mera terminologia. Mas quando será que o antropoceno começou e qual seria a melhor terminologia? Convido agora o músico, professor e amante da filosofia e das artes, Paulo Murilo Neves, para falar para a gente um pouquinho sobre a visão dele sobre o antropoceno, a validade do antropoceno, quando que ele acha que o antropoceno de fato começou e se antropoceno seria a melhor terminologia? Muito obrigada por estar com a gente aqui hoje, Paulo, e seja muito bem-vindo. Bom, eu que quero agradecer, Camila. Eu acho que é uma oportunidade enorme e é uma responsabilidade muito grande para mim ser convidado por uma atividade tão importante, por um estudo tão importante, por um caminho tão importante que vocês estão abrindo, não sendo exatamente da área, né? Mas para poder não me esconder um pouco sobre esses termos aí, dá uma vontade danada da gente ir para esse idiotaceno, né? Esse idiotaceno parece que é o melhor termo para a gente trabalhar aí com uma palavra adequada para poder apresentar uma situação do planeta, né? Mas você está falando, quer dizer, descrevendo de uma forma muito adequada esse problema que nós estamos enfrentando, esse caminho, essa conduta, ou esse registro, melhor dizendo, do que ocorre no planeta. E aí a gente vê, em primeiro ponto, o quanto a linguagem é algo muito importante para nós. E enquanto a linguagem não só nos fornece uma possibilidade de desvelamento, de apresentar algo para nós, de tornar algo claro, e o quanto a linguagem também pode encobrir, né? E, de certa forma, isso faz parte do jogo da linguagem, né? Todo o desvelamento dela, tudo aquilo que ela apresenta, ou que ela tenta demonstrar ou apresentar para nós, também faz com que alguma coisa seja encoberta. Sim. É um jogo pela qual, se a gente entra tendo essa consciência, esse movimento de desvelar, velar, se torna um movimento mais apreciado por nós mesmos, né? Porque, obviamente, a ideia do antropoceno não é esconder todo o registro possível que possa ter numa rocha, por exemplo, mas destacar um ponto específico, sem que esse ponto necessariamente não encobra outros aspectos desses registros, digamos assim. Então eu acho que a palavra antropoceno ela é fundamental até, Sim. porque ela apresenta um comportamento humano, ou de certa forma um modo como o homem vem se conduzindo no planeta e que está cada vez mais evidente para nós, né? Está cada vez mais exposto e explícito para nós. Mas diante dessa primeira apresentação, dessa primeira colocação que eu quis fazer, queria fazer também uma distinção, ainda nesse campo da linguagem, para a gente poder conduzir essa questão do antropoceno, fazer duas considerações. Uma é sobre a linguagem poética e a linguagem técnica, ou as suas diferenças. Sim. Ou, melhor dizendo, uma mesma linguagem com seu aspecto poético e seu aspecto técnico. Dentro da fenomenologia hermenêutica e dos pensadores assim que trabalham, digamos assim, uma condução histórica do homem, principalmente do homem ocidental, há uma reflexão, uma tentativa de pensar esse movimento sempre dentro da linguagem. E dentro dessa linguagem nós teríamos, por exemplo, a língua grega, o latim, a língua latina, e dois aspectos da língua moderna. O seu lado vernacular, que seria mais poético, e o seu lado técnico, mais científico, que ocorre no tempo mais recente, né? Sim. Nesse movimento dessa linguagem, duas coisas são sempre importantes, que as linguagens, ou certos momentos em que a linguagem está se manifestando, ela reflete uma experiência de mundo que está muito voltada a um horizonte específico. Isso quer dizer que, à medida que ela avança, ela não só vai abrindo espaço para que uma nova experiência esteja acontecendo, mas ocorre um encobrimento. Uhum. Só para dar um exemplo, mais ou menos, para a gente poder entrar na questão do antropoceno, é imaginar, por exemplo, uma palavra importante grega, a palavra physis, cuja tradução para o latim foi para natura e de natura foi para natureza. E a gente pode se perguntar se physis é exatamente natureza como nós pensamos hoje, ou se physis apresenta
outros aspectos dentro dela. Olha que interessante. Uma proposta muito importante da fenomenologia hermenêutica é exatamente, muitas vezes, não traduzir essas palavras gregas com as traduções comuns que a gente faz no dia de hoje, exatamente para enfatizar a diferença. Sim. Não que a palavra originária não tenha alguma coisa a ver com a palavra atual, Sim. mas para dar um ênfase a uma diferença. Outra palavra que é comum se fazer isso é com a palavra aletheia, que se traduz depois por veritas, e de veritas chega na língua portuguesa como verdade. Uhum. A palavra physis, na fenomenologia hermenêutica, muitas vezes é traduzida como desencobrimento. Exatamente porque o papel que o homem grego muitas vezes tinha ou se via era perceber algo que até um certo momento estava encoberto para ele. E mais, ele percebia que esse desencobrimento não abria todo o todo daquela coisa, daquele objeto. Ou seja, algo continuava encoberto, se mantinha encoberto. Então, toda vez que eu lido com alguma coisa que se apresenta para mim e que eu consigo dar uma iluminação para essa coisa, eu também, num caso de um homem grego, ou supostamente de um homem grego, ele conseguiria reconhecer que naquela luz tem também uma sombra, tem algo que escapa a ele. Isso fazia com que, num certo momento dessa vida desse homem grego, ele compreendesse que ele nunca tinha um pleno domínio, uma plena posse daquilo que se desvelou para ele. Ponto de vista em determinado momento. Um ponto de vista em determinado momento, e que mais do que tentar dominar, ou ter uma posse, ou ter um controle, ou fazer aquilo ser um objeto de domínio dele, aquilo se transformava numa relação. Sim. Uma relação pela qual algo estava iluminado, mas ele sabia que tinha algo que não estava iluminado, e que para isso sempre iria ter a necessidade de uma manutenção, de uma harmonia, de estar sempre preparado para que novos desvelamentos pudessem acontecer. Sim. Né? Voltando então para o antropoceno, o que parece indicar nessa palavra, se no seu sentido técnico ela ainda apresenta campos de debates muito importantes, de discussão, e a gente compreende, mesmo não sendo da área, a gente percebe que a palavra antropoceno, no seu aspecto poético, consegue construir exatamente essa multiplicidade de coisas. Sim. Porque as palavras, na verdade, mais do que o nosso desejo, ou o desejo científico de você ser preciso, a palavra, no seu ponto de vista poético, sempre é polissêmica. Ela sempre oferece muitas possibilidades de significado. Por isso que talvez eu, particularmente, até prefira antropoceno do que capitaloceno, da questão do capitalismo, embora capitaloceno torne ainda mais específico a coisa, na palavra antropoceno, embora a sua intenção seja técnica e bem objetiva, bem clara, no seu aspecto poético, a palavra antropoceno já está inserida a questão do capitalismo nela. Sim, porque possível, seria esse novo homem, essa nova época do homem, né? Que traz essa uma nova polissemia que ela abre já Sim. dá espaço a muitos dos aspectos do homem. Claro, seria mais abrangente o termo. Mais então. abrangente. E aqui a gente entra, então, numa outra coisa que nós até estávamos conversando antes de começarmos a nossa gravação, os nossos testes, né? Sim, os bastidores. A distinção entre um objeto e a distinção de uma coisa. Sim. Essas duas palavras designam, de certa forma, a mesma coisa, entre aspas, ou o mesmo fenômeno. Mas há uma distinção importante, porque o objeto busca uma precisão. A palavra objeto nos leva já para uma relação com aquilo que se manifesta para nós, uma relação do ponto de vista científico e com isso do ponto de vista técnico. Ou seja, eu tento objetificar, eu tento tornar aquilo o mais claro possível e sem nenhum tipo de ambiguidade o meu objeto de estudo, aquilo que está tentando se manifestar para mim. Sim. Essa precisão, digamos assim, ela é lógica, ela não pode ter contradição ou eliminar o máximo de contradição possível. Numa ciência exata, numa ciência da natureza, essa precisão então é absoluta. Nas ciências humanas isso é mais difícil, mas também há uma tentativa de tentar uma precisão muito grande. No ponto de vista poético, é muito importante que se mantenha a polissemia. Não é à toa que, quando a gente lida com as artes, a gente sempre para o artista é muito importante quando, por exemplo, um filme, uma história, ela apresenta uma multiplicidade, uma gama grande de respostas para o modo que essa arte se apresentou. Se a gente dá uma mesma resposta para um filme, muitas vezes o diretor que fez o filme não fica muito satisfeito, porque ele quer exatamente manter as coisas em aberto. E muitas vezes isso fica até claro
para nós o escuro, né? Ou o jogo claro e escuro. Sim. Então esse aspecto se torna muito importante. Porque aí, quando a gente não só debate a questão da linguagem poética e da linguagem técnica e desses usos que ocorrem naturalmente no nosso cotidiano, porque mesmo o homem, na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, não fique pensando em termos poéticos ou em termos técnicos, a sua vida cotidiana é influenciada de alguma forma disso. Claro. E no nosso tempo, o aspecto técnico influencia imensamente e algumas vezes encobre o seu aspecto poético. Não completamente, porque o campo das artes está sempre manifesto para nós. A gente, em um outro momento, podemos até falar sobre o lado, digamos, originário da qual as artes se manifestam para nós. Nunca se deixando prender dentro de um ponto muito específico. Eu vou tentar tornar um pouco mais claro. Há uma distinção que vem desde Kant, que tornou a filosofia contemporânea numa crise permanente. E, de certa forma, as próprias artes também, embora as artes por outro sentido, outra razão. O Kant vai fazer uma distinção profunda, e eu vou simplificar isso, primeiro porque eu não sou filósofo, nem é a minha intenção aqui fazer filosofia, e também não quero, no tempo que nós temos, fazer um grande debate nesse campo, mas ele nos abre um ponto em que Kant, tentando responder a uma discussão que vinha desde Descartes, entre os racionalistas e os empiristas, ele diz que há uma diferença muito grande entre o objeto do conhecimento e o objeto da realidade. Nós nunca temos a realidade na sua plena manifestação. O que nós temos é algum conhecimento dela, Sim. ou a possibilidade de ter um conhecimento. Isso abre a grande crise do pensamento moderno, que não se resolveu até hoje. E cada filósofo posterior a Kant tenta responder isso de alguma forma. E aqui nós temos um ponto muito importante. Aquilo que nós conhecemos, conversando desde o que nós começamos desde o início, essa relação conhecer e real, ela abre de novo o jogo de o que está iluminado e a sombra que está fora dela. Né? O que está iluminado apresenta um conhecimento, uma conquista, mas ela sempre envolve um campo encoberto. Isso nos traz uma questão importante na questão do antropoceno, porque uma das dúvidas, como você me disse também antes da nossa própria conversa aqui, é que uma das dúvidas é que ainda a marca do homem nessas rochas, por exemplo, ainda não está completada, não está no seu todo, não aparece em todo o globo. Sim, não está uniforme, né? Homogênea no globo inteiro. Então aqui nós temos uma questão kantiana aqui, né? Nós temos algum conhecimento dessa marca, Sim. mas a realidade de que se essa marca vai se espalhar por todo o globo ainda não está definida, não está clara, ela está encoberta. Sim. Mas o seu possível está ali, está manifesto. Sim, esse momento. Esse é um ponto, então, que a linguagem nos convida a possibilidade de refletir, sempre tentando dar uma dimensão técnica e uma dimensão poética, e um jogo em que nenhum se impõe sobre o outro, eles se complementam. Um outro aspecto também muito importante entre o objeto, que é uma reflexão do conhecimento que está conhecido, e a coisa, eu acho que eu acabei nem definindo ainda a palavra coisa, mas a coisa, que é então aquilo que eu traduzi como objeto, mas eu escapo desse conhecimento que eu tenho dele, e passo a pensar sobre ele. Então, Sim. coisa é o fenômeno que se manifesta e que pode, muitas vezes, já ser apropriado, ter uma posse enquanto um objeto de uma determinada ciência que o consegue determinar, medir, controlar e falar sobre ele, mas eu posso também manter ele como um campo para o pensamento. Então, a coisa é a não posse daquele fenômeno, mas é uma condição de poder pensar nele com uma certa liberdade. Algo muito mais amplo, então, do que o objeto em si, que é algo, o objeto então seria algo concreto, né? Exatamente. Certo. E um dos pontos importantes que a gente pode colocar é exatamente isso. Nós nunca podemos ter a realidade como um todo. Sim. Mas sempre estamos envolvidos nessa realidade no seu todo. Sim. Eu não consigo tê-la no seu todo, mas o que quer que ela seja, ela se manifesta no seu todo. Sim. Mas temos algumas indicações, por isso que o antropoceno é importante. Sabemos, já temos uma apresentação nos fornecida pela pesquisa e pela ciência de que o homem nem sempre esteve no planeta. Uhum. E temos também, ainda não temos a posse disso, isso só irá acontecer no futuro, da mesma maneira que a marca nas rochas, mas também já podemos supor que o homem também não estará presente em toda a história planetária também para o seu futuro. Sim. Isso, então, nos indica como é importante a gente lidar
com esses momentos, digamos, epocais. Não só as épocas dentro das eras geológicas, mas também as épocas da nossa própria história no planeta. Ah, que bacana. Só para dar mais um exemplo do campo da arte. Aí, obviamente, num espaço temporal muito menor do que a capacidade da geologia nos oferece, né? Mas quando a gente estuda, por exemplo, os registros do som e da música no ambiente do ser humano, a gente observa, por exemplo, que os sons que eram captados pelos seres humanos na época dos gregos, na Idade Média, no Renascimento, era muito diferente do som que a gente escuta hoje em dia. A gama de sons, né? Entre sons de muita intensidade, né? Vamos dizer assim, a gente tem no espectro do som dois campos, o campo dos decibéis, dos sons de muita intensidade e pouca intensidade, e no som de sons muito agudos e muito graves, na frequência do som. Especificamente, né? No campo da música ou de forma do geral? Som em geral, som mas que o músico acaba captando, porque o músico lida com o som. Então o músico está mais atento a isso. Sim. O músico nota que entre os sons agudos e os sons graves, ou seja, a frequência do som, ele ouvia frequências menores. Ele não tinha tanto agudo e nem tão grave, a não ser algumas frequências que vinham da própria natureza. E também os decibéis. Quando você escutava um som de muito volume, ele estava indicando alguma coisa. Podia ser um trovão indicando uma tempestade se aproximando. Podia ser, por exemplo, o tsunami é um exemplo muito bom, o terremoto e o tsunami em particular, porque aquilo é uma onda. Né? Sim. E essa onda, muitas vezes, o som já transmite isso. Aliás, essa onda, muitas vezes, os animais mostram como eles captam mais rapidamente, conseguem sentir né, antes, o terremoto e o tsunami do que nós mesmos, que Sim. perdemos essa capacidade, né? Esse valor poético da coisa. Né? E hoje a gente observa que os sons artificiais, a ação humana, aumentou imensamente essa gama. A gente está agora, por causa dos sons que nós produzimos, muito próximo das frequências para o agudo e para o grave que nós somos capazes de ouvir, e muitas vezes produzimos frequências que nem nós somos capazes de ouvir. Olha. E da intensidade, colocando muito ruído, muito barulho no mundo. O mundo tem uma barulhada danada provocada por nós. Então a gente está provocando extremos até no campo também do som. Exatamente. Não é apenas os registros fósseis, os da rochas, com certeza, serão muito mais duradouros, né? Eles sempre irão mostrar o que a gente fez aqui. Sim. Vamos dizer assim. Mas no som também, no ambiente sonoro, eles também estão muito presentes. Estão mais práticos. E também, como acontece com essa marca geológica, eles também não são da mesma forma em todo o globo, dependendo da condição de cada cultura ou de cada grupo humano trabalha naquele ambiente específico, né? Mas com certeza nos grandes centros urbanos esse som é muito pesado. Olha que interessante. Bacana pensar nessa relação, então. Então, diferente, talvez sons mais intensos, né, ou mais extremos, né, em determinadas partes do globo, em outras partes do globo talvez não tenha se modificado tanto, né? Exatamente. Que bacana. Um outro ponto, então, que eu quero colocar, além disso, acho que até já fechando, acho que eu já até indico sobre esse som, é a questão do papel do homem, então, nessa relação. Sim. Obviamente que esse desvelamento das coisas, vamos dizer assim, no sentido da fenomenologia, né? Aquilo que eu consigo sair de algo que se manifesta como um campo de percepção minha e que eu sou capaz de levar para uma intelecção, ou seja, algo que eu estou vendo e aos poucos eu sou capaz de descrever num juízo, né? Formular palavras adequadas para poder adequar o que eu estou vendo às palavras que eu tenho à minha disposição. Quando a gente observa isso, como nós nos relacionamos com o fenômeno, a gente percebe que o homem não é possuidor de nada, ele não tem posse, ele não tem domínio. O mundo não está sob o nosso controle. Mas as coisas são compreendidas de alguma maneira, seja no seu âmbito científico, artístico ou cotidiano, ele sempre se apresenta a partir de uma correspondência, de uma harmonia, de você estar em harmonia com aquilo que está se manifestando para você. E não tentando envolver com a nossa capacidade de fazer juízo sobre aquilo que se manifesta, ter um juízo, digamos assim, a priori. Ou seja, já ter uma ideia antes mesmo do fenômeno se manifestar e tentar envolvê-lo com essa ideia. Uma das discussões que acontece muito no nosso campo, digamos, político moderno, seja muitas vezes isso. As coisas se manifestam, mas as pessoas já têm um juízo antes mesmo da coisa acontecer. Né? E isso, então, nos indica
que parte do problema da ação humana na sua relação com o planeta pode estar vindo do fato do homem achar que ele tem um domínio das coisas e não viver em correspondência com as coisas. Sim. Não perceber nas consequências de tentar dominar e controlar um mundo que não é do seu domínio e controle, mas que é de uma relação de interdependência, de uma relação de harmonia, ele perder, a partir de quanto mais ele tenta possuir, mais ele diminui a capacidade dele poder viver em harmonia e assim a sua própria capacidade de ser uma presença constante por ainda um tempo razoável na relação com o planeta. Sim, e talvez isso seja mais marcado no homem ocidental, no homem branco ocidental, porque eu penso que talvez isso seja um reflexo de como esse homem ocidental, ele se vê como algo acima da natureza. Alguém que domina, mas não alguém que está vivendo dentro do ambiente natural, do meio ambiente natural, não como parte desse meio ambiente, né? Porque eu me questiono, por exemplo, povos e comunidades tradicionais, os povos originários, principalmente, são parte do ambiente, né? Eu acho que para o indígena, até mesmo o termo natureza, o que é a natureza? A gente é parte da natureza, né? Então talvez isso tenha sido um problema criado historicamente, né? Por nossa influência histórica e de uma forma muito diferente para o homem ocidental, né? Talvez essa visão como domínio, estou criando essa diferenciação no meio ambiente, mas também eu sou capaz de resolver, né? Porque para alguns autores a questão do antropoceno é uma questão que pode ser resolvida com a tecnologia, né? Dentro dessa tecnosfera pode ser resolvida, então esses problemas vão ser resolvidos, mas talvez isso num pensamento mais de acordo com os povos originários seja um problema por conta dessa disruptura entre o que a gente é de fato e o que a gente se tornou pro ambiente. Exatamente, e aí você coloca uma coisa fundamental, que pelo menos em alguns pesquisadores, em alguns cientistas mais sérios, talvez até inconscientemente, talvez eles nem se preocupem tanto com isso, eles já tem uma ação mais adequada do que nós estamos falando. Sim. Isso quer dizer, então, que a tecnologia não deve ser vista, isso já abre um campo de um debate muito amplo, que vai além daqui. Sim. Então, de repente, aqui é até só uma próximo sugestão. Podcast, né? Isso, então, é só uma sugestão do que eu estou falando. Sim. A tecnologia não deveria ser vista como algo antropológico. Sim. E nem instrumental, ou seja, ela não é uma posse humana. Sim. E nem é um instrumento para o uso humano. Sim, ótimo. A tecnologia esse todo o seu aspecto, o que é artificial, digamos, para a gente até brincar com a inteligência artificial, não são os computadores ou a capacidade deles poderem ou não pensar ou desenvolver conhecimento. Sim. O que é artificial é a nossa relação com o planeta. Sim, boa. Do homem civilizado. Que né? bacana. Bacana essa relação, Paulo. Muito muito bom. E assim, eu gostei muito, né? E acho que os nossos ouvintes também vão gostar muito das reflexões sobre o antropoceno em si, né? Assim, o termo, tudo que ele traz, o significado dele. E gostaria de saber também, para a gente poder ir encerrando daqui a pouquinho, mas se você imagina, então, algum marcador inicial para esse antropoceno para você, Paulo. Você consegue pensar se o antropoceno ele teria se iniciado lá atrás no surgimento da agricultura, quando a gente começou a alterar essa diversidade das plantas no ambiente, ou com as grandes navegações, ou com a Revolução Industrial, com a Revolução Verde, ou teria algum outro momento histórico que para você teria sido significativo, por mais que daqui a alguns anos a gente olhe para trás e fale, poxa, mas numa escala histórica não faz tanta diferença a gente observar isso, né? Perto da escala geológica, que é de milhões de anos. Mas como esse é um debate que vem crescendo de quando seria o início do antropoceno, e até fazendo um gancho com o próximo podcast, em que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esses marcadores do antropoceno, que seriam esses tecnofósseis, esse plástico aglomerado. Mas para fazer esse gancho, eu queria saber a sua opinião, Paulo. Quando você acha que o antropoceno começou? Se de fato já começou? O que você acha? Olha, é sedutor pensar no momento em que antecede o nascimento da civilização. Sim. Onde o homem começa a ter uma relação em que ele começa a mexer com o planeta, com a Terra, enfim, ele vai tendo uma vida mais sedentária e ali ele começa a desenvolver a civilização como nós conhecemos. Sim. Mas também não há a menor sombra de dúvida para nós que a Revolução Industrial foi muito pesada. Sim. Ela marca uma diferença. Me parece que o homem do início da civilização, porque também para nós talvez a civilização não seja exatamente o problema,
o homem do início da civilização ainda guardava uma relação de proximidade, de harmonia. De equilíbrio, Ele sabe, né? algumas civilizações acabaram com a própria alteração do ambiente, e esses homens, de certa forma, de alguma maneira, compreendiam um pouco isso. Né? Se a gente vê alguns registros em textos de homens da civilização antiga, falando sobre algumas outras civilizações que tinham acabado ali e que eles viram, eles sempre colocam uma dimensão que está além do humano, né? Um respeito de que muitas vezes é como se o próprio planeta expulsasse esses povos de um certo lugar. Como né? se reagisse aquele impacto, né? E eu estou lembrando aqui direto sobre uma suposição que tem em alguns documentários sobre onde estaria Atlântida, né? Sim. E aquela ilha de Santorini, por exemplo, ali, e um registro que tem em Platão sobre esse povo e se a ilha de Santorini e aquela civilização que ali viveu, que parece que já está confirmada a existência de uma civilização nessa ilha, o registro dele deixa claro, por exemplo, que foi o planeta que expulsou. Exatamente, aconteceu. Chega, ali, né? há um registro demonstrando. Então há um respeito grande ainda em relação a essa relação. Sim. Com algo muito mais poderoso do que nós mesmos, né? Sim. Acredito, então, que o Antropoceno seja muito mais marcado pela Revolução Industrial. Mas mesmo que se chegue a um consenso de que o início da civilização, ou as grandes navegações, que também é um momento de grande força tecnológica em cima de um povo específico, em cima de outros povos, acredito que o marco da Revolução Industrial sempre será um ponto muito particular Sim. dentro desse processo, né? Que aí não tem como a gente fugir muito, né? O capitalismo tem o seu elemento muito pesado, muito duro, muito Sim. competitivo, muito destruidor. Por mais que me perdoem aí os capitalistas, né? A defesa do capitalismo é difícil defendê-lo com o que nós estamos enfrentando e a dificuldade que nós temos que enfrentar em cima do que está acontecendo com o planeta, né? Sim, sim. Mas então eu acho que eu colocaria um pouco da Revolução Industrial, mas fazendo essa ressalva que o comportamento humano, desde que ele começou a se preparar para o nascimento da civilização, foi lenta e gradativamente se tornando um comportamento problemático. Uhum. Um comportamento talvez desarmônico, né? Uma relação desarmônica. É como se essa questão de teoria e prática, mundo inteligível e mundo sensível, que é tão comum para quem estuda, por exemplo, a história da filosofia, tivesse tornado essa distinção muito forte. Sim. Né? Você acabou de dizer, para um homem, para os povos originários, não há o problema da gente entender que nós somos parte da natureza, Sim, que não faz não sentido falar de natureza, mas para um homem civilizado, há uma distinção. Né? O mundo inteligível parece que está fora do mundo sensível. Sim. Né? O mundo das ideias parece viver fora do mundo da nossa própria natureza. E isto, na verdade, com a crise que nós estamos falando, que acontece no campo do mundo da civilização ocidental, mostra finalmente o problema de você pensar dessa forma. E que a relação entre teoria e prática é uma relação hoje problemática. Muito. Ela precisa ser melhor discutida. Obviamente não tem ninguém dizendo que a gente vai acabar com a teoria, mas a teoria tem que sair do seu pedestal também, a relação tem que mudar, exatamente. Da prática. Essa, de certa forma, é um pouco da proposta da arte, Sim. que trabalha com muita teoria, mas não dá para viver só no âmbito teórico com arte. Quem mexe com música sabe disso, tem uma hora que eu tenho que pegar o violão e tocar violão, senão não vai adiantar eu só conhecer a teoria musical. E no âmbito também do pensamento isso tem acontecido demais, o reconhecimento que, por exemplo, a filosofia e, de certa forma, muito do mundo que ela abriu, ela deu um voo tão grande que ela perdeu a percepção de onde está o mundo muitas vezes. Né? E isso no senso comum, nas discussões que nós estamos enfrentando, muitas vezes em redes sociais e no âmbito da política, se tornou um problema, porque as pessoas costumam discutir sem estarem observando o fenômeno propriamente dito. Né? Sim, muitas fake news, muitas discussões sem embasamento, né, e sem observação. Então eu quero dar como um complemento do que eu estou falando, a palavra antropoceno tem uma força que me parece, como alguém que não é da área, uma força poética que a impulsiona para muito além das questões da geologia. Que bacana. Então, estamos encerrando o podcast de uma forma muito bela e muito poética. E agradeço muito a sua visão, agradeço muito tudo que você trouxe para contribuir com essa discussão para a gente. Acho que só vai encorpar as nossas discussões e os próximos episódios do podcast.
Então agradeço porque iniciamos de uma forma muito bela o nosso podcast, né? Esse capítulo inicial. E só tenho que te agradecer, Paulo. Muito obrigada pela sua presença e pela sua participação. O agradecimento é meu, viu, Camila? Eu sou seu fã. Então até um próximo. Espero que você tope participar de outros episódios também. Até um próximo e é só chamar. E quero agradecer também aos bolsistas do projeto que produziram o roteiro para esse primeiro podcast. Alita Rodrigues, Yuri Dreyer, Carla Leonardo, Lara Ribeiro, Eric Carvalho e Renata Marques. Obrigada, pessoal, e agradeço também aos nossos ouvintes. Até o próximo podcast.